principalmente a salubridade, né, a questão ambiental, né, a situação de risco, as moradias estão em situação de risco ou não, a vulnerabilidade das populações de baixa renda em relação aos efeitos das mudanças climáticas. Então, tudo isso vai nos dar, né, esse retrato do que significa a pobreza e extrema pobreza. Então, falando sobre pobreza absoluta e pobreza relativa, a pobreza absoluta é aquela que, de certa forma, vai expressar a situação daqueles que não têm os mínimos requisitos para uma vida digna, uma vida humana digna. Então, quem não tem acesso à água potável, alimentos saudáveis e a moradia em condições de salubridade, como eu referi agora há pouco. Já a pobreza relativa, como o próprio nome está dizendo, ela vai representar uma situação de carência, tendo como referência o modo de vida e os padrões de uma determinada sociedade, o standard, né? O modo de vida, o padrão que se coloca dentro da sociedade, e aqueles que estariam abaixo da média, né? Dessa média do modo de vida, né? Uma situação de consumo, né? De padrão de uma sociedade. Então, esses segmentos da população que não acompanham esse padrão médio vão se colocar como pobres, em alguns casos extremamente pobres. E, no nosso trabalho, nós estamos adotando as linhas de pobreza que estão sendo utilizadas pelo governo federal, o governo social, a ideia, tem trabalhado com essas linhas de pobreza. E nós colocamos, então, pobreza extrema, aqui, quer dizer, é aquela próxima, que eu estava me referindo há pouco, eu estava dizendo para vocês que para poder estudar a gente acaba adotando mais a variável renda, não quer dizer que seja só isso, né? Mas para poder ter um ponto de partida, a partir desse ponto, nós vamos poder fazer um estudo mais abrangente. Então, tomando isso como ponto de partida, só queria explicar para vocês que a pobreza extrema é colocada sendo aquela população, atingindo a população sem rendimento e com rendimento domiciliar per capita de 1 a R$70. Então vai ser de 0 a R$70. E a população pobre, como sendo aquela que tem renda do rendimento mensal domiciliar per capita na faixa de R$71 a R$140. Essa seriam as linhas de pobreza adotadas, né, atualmente pelo governo federal. Bom, e aí o IBGE tem tabelas especiais que foram feitas, né? Então, são os dados preliminares do censo do 2010 que nós estamos utilizando, né? E nós percebemos que em Porto Alegre, dentro desse contexto, dessa metodologia, nós vamos ter 43 mil pessoas extremamente pobres, que vão ser 11% do total das pessoas nessa faixa de renda do Estado, e 55 mil pobres, né? Quer dizer, de R$171 a R$140 de renda per capita domiciliar. Seriam 9% do total nessa faixa dentro do Rio Grande do Sul. Total 98 mil pessoas nessa situação. E vendo algumas características dessa população. Enquanto a moradia e infraestrutura, nós temos alguns dados. A média de moradores por domicílio tem sido 3,5 mais ou menos, porque são 98 mil pessoas distribuídas em mais ou menos 28 mil domicílios. Tá? Só que 30% deles habitam em domicílios com 6 ou mais moradores. Então nós temos esse dado que é bem significativo. Por outro lado, 2% desses domicílios não têm rede geral de distribuição para abastecimento de água, 5% não possuem banheiro de uso exclusivo do domicílio. E desses domicílios que têm banheiro, 15% não apresentam rede geral de esgoto, pluvial, nem mesmo fossa séptica. Quanto à composição etária, a proporção de idosos, pessoas de 60 anos ou mais, nessa população pobre, extremamente pobre, é de 6,5%, né? Abaixo dessa média que você está vendo da população de Porto Alegre como um todo, de 15%. A média de idosos da população pobre como um todo é 13,6%. De Porto Alegre seria 15%, tá? Mas eu apresentou agora pouco, né? Mais dessa população, com essa faixa de renda, até R$140, é 6,5%. Por outro lado, a participação de crianças de até 5 anos nesse conjunto da população chega a quase 14%, que também é mais do que o percentual de crianças em Porto Alegre de até 5 anos. O analfabetismo desse grupo de pessoas,
seriam considerados 5 anos ou mais. Né? Dentro das pessoas com pobreza extrema ou extrema pobreza, ou seja, de 0 a 140 reais de renda, há um percentual de analfabetos de quase 11%. A média para essa faixa, quer dizer, para essa faixa de idade, seria 5,9%. Se a gente considerar 4,5%, se a gente considerar 15 anos ou mais, o Estado como um todo seria 4,5%. Mas para a faixa de população acima de 5 anos, seria 5,9% do Estado como um todo. Bem, agora o dado que mais se destacou, que nós achamos interessante, se refere às pessoas responsáveis pelos domicílios, os chefes de domicílio, tá? Os chefes de família. No caso de Porto Alegre, quando a gente verificou essa proporção do sexo, a gente constatou que a participação das mulheres na condição das famílias pobres e extremamente pobres atinge 60% do total. E esse contingente de mulheres tem uma representação muito forte de jovens de 20 a 24 anos. Então, esse foi um dos dados que mais sobressaiu, né, que mais se destacou nesse nosso estudo. Tá? E se a gente aplica as faixas de rendimentos, a gente vai verificar o seguinte: entre a população sem rendimentos, as mulheres são 56% do total de chefes de família, né, de responsáveis pelo domicílio em Porto Alegre, e os homens quase 44%. Na faixa que vai de 1 a 70 reais, as mulheres seriam 72% de chefes de família e os homens 27,5%. Aqui de 70 em 640, 62% dos homicídios são chefiados por mulheres e 38% chefiados por homens. E no total de Porto Alegre, chega a 481 mil homicídios, nós teríamos quase a metade, né, praticamente, são chefiados por mulheres. Desculpa, é 141 ou mais. Não é o total ainda, desculpa. Não estou mudando aqui, só não fiz esse não, não é que o total, desculpa. Aqui está certo. 141 ou mais, quer dizer, estão fora daquelas taxas de pobreza, né? Então, dali metade. Se a gente pegar o total mesmo, né, 508 mil, sabia que era um pouco mais de 500 mil, o total de domicílio do Porto Alegre, dá praticamente a metade, são chefiados por mulheres. Mas, evidentemente, essa proporção é bem mais forte, né, nas faixas de pobreza e extrema pobreza. Mas a gente verifica essa questão dos homicídios. Isso são só das coisas que nós observamos, que chamaram a atenção, né, principalmente, nesse nosso estudo. E a gente conclui, né, que a gente, falando assim, no primeiro retrato disso, nós estamos começando a estudar os dados que foram liberados há mais muito tempo, inclusive, como eles são dados preliminares, os definitivos virão agora nos próximos dias, né, que a gente pode concluir isso, porque a pobreza, extrema pobreza, tem, claro, a face urbana, porque 100% da população não está urbana, mas isso é óbvio, mas também tem essa predominância de famílias chefiadas por mulheres jovens com crianças pequenas, né? A gente pode constatar a partir dessa situação do chefe de domicílio e também pela forte representação de crianças, isso eu só coloquei crianças até 5 anos de idade, né? Entre os pobres e extremamente pobres de Porto Alegre.